E começa mais uma edição do quadro Bom Sabor. Hoje tem uma receita rápida, fácil, é só misturar e colocar no forno. Adoro. Tudo bom, Nádia? Tudo jóia. Seja bem-vinda, é um revê-la. prazer recebê-la. É uma ótima dica para aquela visita que chegou de última hora, Sim. ou de repente a gente que mora sozinha, ou não tem muito tempo, precisa de algo rápido. Pro café da manhã, chá da tarde, combina com qualquer horário. E é fácil. Normalmente você tem os ingredientes em casa, então é bem fácil. E eu adorei a sugestão que quando a gente fala em receita de pão de queijo, a gente imagina aquelas bolinhas, né? O pão de queijo tradicional. Hoje a nossa sugestão é um pão de queijo diferente. Você usa aquela forma de pão Isso, mesmo, né? A Pão forma de de pão mesmo. Só que você pode usar aquelas forminhas. Se você quiser fazer essa receita individual, porque ela não fica na consistência de você enrolar. Tá. Ela fica numa consistência de bolo. Então, se você quiser usar forminhas individuais, aquelas forminhas de empadinha, você pode utilizar da mesma maneira. Ele vai ficar tão bom quanto e ele vai ficar numa porção individual. Mas o interessante é você fazer nessa daqui, que fica legal, dá pra você servir em casa para várias pessoas. Você vai cortando no formato de pão mesmo, de forma. Fica muito bom. E você sabe que eu já tô com água na boca? Nós temos a receita ali prontinha. Fica bonita, né? Fica. E você Fica quiser bem fazer legal. aí uma receita diferente de pão de queijo, Olha, essa aprenda receita, agora. quem nos ensinou foi um amigo nosso, ele é montanhista. Então, legal. montanhista normalmente acampa em montanha, chalé, não tem energia elétrica. Então, assim, eles desenvolvem umas receitas bem legal. E por conta do portal do Gastrovia, nós viajamos para fazer um roteiro turístico da cidade de Pedra Bela. E aí ele nos ensinou essa receita lá na pousada dele. Foi muito legal. E um achado, eu faço direto em casa. Vamos muito então boa. dividir pro Brasil inteiro? Vamos lá. Turminha, anotando então os ingredientes. O que a gente precisa, Nádia? Olha, aqui eu tenho 1,5 xícaras de farinha. Você vai usar a sua farinha normal, não tem nenhum diferencial nela. Nessa receita a gente não usa polvilho, nenhum tipo de polvilho que normalmente se usa para pão de queijo. Ou até aquele queijo meia cura, não. A base dele é a farinha e o parmesão. Certo. Só. Então eu vou usar a farinha, aqui a gente tem 1,5 xícaras de farinha. Eu coloquei numa ordem os ingredientes, deixa eu até explicar para a nossa amiga em casa não errar. Você tem que primeiro misturar todos os ingredientes secos, Tá. só os secos, depois os molhados. Então nós vamos iniciar pela farinha. Esse queijo parmesão, ele é aquele queijo parmesão que a gente pode comprar a peça e ralar em casa no ralador de cenoura, qualquer ralador que você tenha na sua casa. Ou você pode pedir para o supermercado, na parte de frios, ralar para você na hora. Eles também têm disponível. Então aqui eu preciso de 150 gramas de parmesão ralado grosso. Qual que é a diferença dele? Por quê? A gente usa 50 gramas do fino. Esse daqui é aquele saquinho que você compra industrializado. normal. Esse daqui, ele ajuda na consistência do pão de queijo. Esse daqui, quando você termina de assar, ele ainda tá um pouquinho inteiro, essas fatias maiores. E aí, na hora que você corta, ele escorre aquele parmesão. Que delícia. Então, assim, ele fica muito úmido por dentro. Fica uma delícia. Então, você mistura esse aqui, né, com a farinha. Tá. Que aqui eu tenho 150 e 1,5 xícaras de farinha. Aqui eu tenho 50 dele fino, daqueles pacotinhos, todos parmesão. E essa é a nossa base, a É a farinha base. de trigo e o parmesão. Isso. E 1 colher de pó royal. Fermento. Mistura bem. Isso. Aí eu vou misturar aqui os ingredientes. Então você deixa ele homogêneo, né? Toda a parte da farinha com o parmesão, todo ele seco ainda. Se você fizer fora da ordem, ele dá uma empaçocada, tá? Ele fica muito pesado a massa, não fica legal. É legal respeitar, então, Essa a ordem, que você primeiro pode utilizar. seco, né? Reforçando 1,5 xícaras de farinha de trigo, 150 gramas de parmesão ralado grosso e mais 50 gramas do parmesão ralado fino. Isso. Agora, o que eu gosto de fazer? Não há necessidade. Eu gosto porque eu percebo que você diminui o cheiro de ovo na hora que você faz a receita. Ele mistura melhor, né? Até porque é uma receita que tem bastante pedacinho de queijo, né? Então, fica tão legal. Então, você pega 2 ovos, tá? Vou colocar no recipiente um pouco maior, para não fazer sujeira. Então, eu bato ele primeiro.
Só para dar aquela misturada, não deixar a gema fechada ainda. Então a gente abre ele, deixa ele homogêneo com a clara. E agora eu misturo. Aqui eu coloco uma colher de margarina, tá? Uma colher cheia de margarina. E uma xícara de leite. Agora você vai misturar esses ingredientes. Aqui eu tô misturando a margarina. Uma sugestão para o café da tarde, para o café da manhã. Pão de queijo com a Nádia Benadelli. E uma receita diferente de pão de queijo aí. Uma receita, inclusive, curiosa, né? Não vai o polvilho, que a gente está acostumado a colocar. A base é só a farinha de trigo com parmesão. Olha, você vê que ele vai ficar numa massa parecida com a massa de bolo, tá? Ele fica um pouquinho mais consistente, fica os pedacinhos. Você vê, a maior dificuldade aqui é você misturar todos os ingredientes, né? Porque ele é muito fácil. Adorei. É uma receita muito fácil de fazer. Você acompanha a relação dos ingredientes no seu vídeo. 1,5 xícaras de farinha de trigo, 150 gramas do parmesão ralado grosso, mais 150 gramas do parmesão ralado fino, 1 colher de sopa do fermento em pó. E aí você vai acrescentar 1 xícara de leite desnatado, 2 ovos e 1 colher de manteiga. Isso, vou untar a forma aqui. Uma dica que eu devo falar, assim, para você não pensar, não coloca o sal. Não, não pode colocar sal na receita, porque o parmesão, ele é muito salgado já. Se você colocar sal, ele vai ficar, assim, fora do padrão. Você não vai conseguir comer, ele fica muito salgado. Então, só com o parmesão, ele já dá o sal necessário, tá? Certo. Aqui nós passamos ele não gruda, até porque ele já tem um pouco de manteiga, então assim, você não precisa dar aquela untada muito, né? Muita só manteiga, nada. Um tapinha nela já dá certo. Um susto, como eu costumo brincar aqui no quadro. Aí você vai colocar aqui. Não pode perder nada da receita. Outra dica que vocês quiserem, quando ela estiver aqui no bowl ainda, se vocês quiserem colocar azeitona picadinha, pedacinho de calabresa já, ele pré-frito, fica ótimo, Tati, muito bom. A calabresa vai ficar um espetáculo. Fica, eu já fiz com azeitona também, fica fantástico. Ó, a massa tá aqui agora, então o que eu vou fazer? Eu vou bater ela para ela igualar, né, em cima na forma, para não ficar bolhas de ar, até porque ela é muito consistente, então ela pode ficar bolha. Então você bate ela aqui para sair as bolhas. Pronto para ir ao forno. Tempo de forno. Você vai deixar 30 minutos no forno, tá? Não precisa de dourador, porque ela, por conta do fermento, ela cresce um pouquinho. Como por dentro ele fica bastante úmido por conta do parmesão que derrete, ele dá uma baixadinha depois, então não se preocupa, isso não vai mudar o sabor. Não se aplica aquela técnica de furar ele para ver se ele está bom, porque ele vai estar sempre úmido, o queijo vai estar escorrendo por dentro. Então, quando ele estiver dourado por fora, já está no ponto certo. Legal. Tá? Vamos colocar o nosso no forno? Vamos lá. Pão de queijo, pedra bela. Isso. O forno, você pode deixar ele a 180, 200 graus, dependendo da temperatura. Porque tem forno que ele fica um pouco mais forte, um mais fraco. Então, entre 180 e 200 graus, 30 minutos. Se você fizer nas formas menores, aí você deixa menos tempo. Você vai deixar em torno de uns 18, 20 minutos. Porque como tem menos massa, ele acaba assando mais rápido. Legal.
Tá. Agora tem aquele momento que eu adoro. Antes, eu queria apresentar aí pro nosso público. Hoje a Nádia não veio sozinha na TV, ela veio junto da mãe. Isso. E a mãe é sócia da Rede Século XXI de Comunicação, é telespectadora assídua da nossa programação, assiste aí ao Mulher.com, ao quadro Bom Sabor, à noite, as missas, né? O texto. Eu vou pedir, por favor, então, meninos, para vocês mostrarem a mãe da Nádia, a Dona Elza. Isso. Dona Elza, um prazer receber a senhora, viu, hoje aqui na nossa casa. Tá gostando, Dona Elza, de acompanhar os bastidores? Legal. Tá aí. Seja bem-vinda, viu? E é importante você que está em casa, você que também é sócia, sócio, vem conhecer aqui toda a estrutura da Rede Século XXI de Comunicação. Nós estamos aqui graças aos sócios e as portas estarão sempre abertas para receber, para vocês conferirem um pouquinho e conhecer. Todo mundo tem essa curiosidade, né? Como é que funciona? Como é um bastidor aí de uma televisão? O que acontece por trás das câmeras? Então a gente reforça o convite. Agora sim. Deixa eu explicar uma coisinha antes, Tati. Ele sai no formato do pão mesmo, Tá. né? Você pode fatiar ele dessa maneira. Se você quiser comer na hora, você vai fatiar, você já pode servir. Tirou do forno, você já pode servir. Tá. Ele fica melhor no dia seguinte, que aí ele vai ficar com um sabor mais forte ainda do parmesão. Tá. No dia seguinte, você pode comer ele de duas maneiras. Você pode fatiar ele dessa maneira e levar ele no forno de novo, dar essa tostadinha aqui, ó. Isso, que aí ele fica com essa tostadinha. Você pode levar ele na chapa, né? Ou no forno mais uns 5 minutinhos, para ele dar essa tostadinha. Ou você pode comer ele natural mesmo, que aí ele tá nesse formato. Já que nós temos as duas opções, Nádia, eu vou fazer aquele esforço de experimentar os dois. Os Posso? dois. Então, primeiro eu vou o natural, sem a tostadinha. Lembrando que o pessoal de casa pode deixar de um dia pro outro. Segundo a Nádia, vai ficar até mais gostoso, né? Fica. Apesar que quando a gente Ele tira dura- do forno, você falou que aquele queijinho assim, escorrendo. Quem é que resiste, hein, minha amiga? Ele dura até uns 4 dias, tranquilamente. Você coloca na geladeira, depois é só voltar e esquentar. Muito bom, né? Gente, muito bom. Que delícia. Agora eu vou pegar um tostadinho. Você sabe que de sal realmente só o parmesão. Não precisa Só o acrescentar parmesão. mais sal não. O próprio sal do queijo. Nádia, mas fica muito bom esse pão de queijo. Fica. E ele é muito fácil de fazer. Você tem aquela cultura de que fazer pão de queijo dá muito trabalho. E na realidade você pode usar outras opções que vai facilitar a sua vida e você vai surpreender da mesma maneira, né? Porque ele fica muito Adorei. bom. Muito simples, né? Exatamente. Como o que a gente come normalmente, a bolinha aqui por dentro, ele vai ficar cremoso quando ele tá quentinho, esse daí também fica. Então, se você quiser usar a forminha de empadinha, ele também vai ficar muito parecido. E você não tem toda aquela, né, todo aquele preparo, né? Ele é mais prático, né? Muito prático. De montar. Muito prático. Gente, e a praticidade para comer também? Que delícia! Você que tá em casa, gostou? Não passe vontade, viu? Você que sempre participa com a gente aí pelas redes sociais. Tati, aquela hora que você experimenta, você deixa todo mundo com água na boca. Faz hoje. Farinha de trigo, parmesão, fermento, ovo. 2 ovos, leite Leite. e uma colher de manteiga. Misturou tudo Misturou e vai tudo. pro forno. Primeiro os secos, Depois, o que é líquido. Muito bom. Dá para reaproveitar com azeitona, com calabresa, salame. Adoro um pouquinho a Eu calabresa. já fiz com salame também. Eu corto o salame Bom demais. em cubinhos. E só misturar na massa. Você não precisa bater, não precisa fazer nada. Arrasou, Leva ao Nádia. forno. Muito obrigada por vir Imagina. compartilhar com a gente essa receita. Obrigada a você. Adorei. Chegou uma visita, um café da tarde, um café da manhã. A gente faz pro café da tarde, aí o que sobrar a gente, no dia seguinte, você Com falou que no dia certeza, seguinte café fica melhor. da manhã. Com Café da manhã tá cafezinho garantido. quente, fica ótimo. Ai, turminha. Então tá, né? Então ficamos por aqui e eu vou aproveitar que esse pão de queijo, espetáculo, faça em casa. Tchau!